O nome dele é Ayrton, mas a gente chama ele de Irto, todo mundo chama ele de Irto. Irto. Ele é professor de Sociologia e Filosofia no Colégio Puríssimo. E militante do PSOL. Ó. E hoje... pode falar. Oi. Hoje ele vai falar... Imagina. Hoje ele vai falar que tem uma lei que vai voltar a estar em pauta, é isso, né? E essa lei, ela fala que vai proibir a discussão de gênero em sala de aula. Gênero e sexualidade. Ele vai falar um pouco disso. Vocês costumam conversar sobre gênero e sexualidade na escola? Assim, na Quando época você eu estudava, sim. Não é um assunto que é muito comum em outras matérias, né? Sim. Falar de gênero, falar de sexualidade, falar dos dilemas que a juventude sofre com isso. Eu tenho um professor que fala disso. Só. Que também é Sociologia e Filosofia ou não? Não, ele é de literatura. Também é de uma área de humanas. E na verdade, gênero e sexualidade não envolve apenas humanas, ou exatas, ou biológicas, né? Tem a questão da DST, tem a questão da gravidez. Porém, quando a gente trata gênero e sexualidade, o assunto, apenas pela perspectiva de falar de DST e gravidez, que é importante a prevenção, que é importante explicar e trazer informações sobre os cuidados e tudo mais, mas não é só isso que é sexualidade. Não é só isso que é sexualidade. E muitas vezes, do jeito que as pessoas falam, você vai pegar tal coisa, você vai pegar tal DST, ou então você vai ficar grávida, ou então você vai ser, o pai da criança vai te abandonar, uma desgraça toda. Na verdade, causa mais um medo e um receio no jovem do que é a sexualidade do que de fato Isso é foda. um conhecimento. Isso daí prejudica. a pessoa vai ficar com medo de fazer as coisas, por exemplo, vai soar como uma coisa proibida, né? E não é isso. A gente tá tentando... A gente não, né? Os professores, no caso, estão tentando aconselhar porque isso pode, porque vai acontecer. Não tem como você falar que você não vai fazer sexo, porque vai. E a escola tem que servir para educar as pessoas para a vida muito além do que vestibular. Tem muita coisa que a gente vai viver na universidade, ou vocês vão viver, eu já vivi, pessoas vão viver ao longo da vida, que infelizmente o tipo de ensino que a gente tem hoje, no ensino público ou no ensino particular, o mais padrãozinho de todos, não está conseguindo abarcar. Você se prepara durante o ensino médio inteiro para fazer aqueles 2, 3 dias de prova, mas depois vai vir 4 ou 6 anos de um monte de experiência de vida nova que a escola, a educação, o ensino não te prepararam. E uma conta num banco, fazer comida. Passei por isso esses dias, eu fiquei muito... Eu tava sozinha e fiquei, gente, tudo que ela perguntava assim, da cara, gente. Declarar imposto de renda, são coisas que a escola poderia ajudar mais com conhecimentos práticos, educação financeira, questões de atualidades, enfim, questão do voto, um monte de coisa em todas as áreas que não entra. A sexualidade é uma delas. Por exemplo, aconteceu uma vez em São Carlos um problema chamado Miss Bichette, que é um evento que acontece em algumas universidades, como aconteceu na USP de São Carlos uma vez, em que o pessoal coloca as meninas bichetes para desfilar. E aí tira a roupa, fica só de sutiã, às vezes até estimulando o pessoal a ficar até de peitos de fora. Claro que assim, o corpo da mulher é dela, ela faz o que ela quiser. Mas existe todo um condicionamento e uma pressão, naquele momento, naquele instante, em ser aceita ou ser aceita no ambiente novo. No passado tinha casos do pessoal, inclusive, contratar prostitutas para se passarem por bichetes, por calouras, antes do negócio. Quando teve uma intervenção do coletivo feminista lá de São Carlos para resolver essa situação, eu lembro que elas foram bastante agredidas, assediadas, ao tentar, na frente do Miss Bichette, panfletar para as meninas que estavam entrando, não é nem pedir que o evento acontecesse, mas falou, se você não quiser participar, a gente te acolhe, não é tão natural assim que vai acontecer lá, depois as consequências para o futuro não são tão boas. E mesmo essa galera, o pessoal jogava água, jogou bexiga, passou a mão, levou panfleto, 50 surras de cinta, solução para as feministas, não sei o quê. Isso é na universidade. E eu vejo que o homem e a mulher, especialmente o homem machista, que entra na universidade, não teve acesso a esse tipo de discussão, cuidado e respeito com o outro na escola. E muitas vezes as mulheres também não tiveram na escola um amparo maior para conseguir nas suas vivências, no seu dia a dia, se empoderar, ser mais segura de si e inclusive enfrentar com mais clareza essa situação. E, enfim, falar de gênero e sexualidade na escola é também falar dessas coisas. Inclusive, há um pensamento de pessoas que dizem que falar de gênero e sexualidade é estimular a sexualidade, é estimular
assim, as coisas saírem do controle, quando na verdade muitas vezes pode ser o oposto. É uma forma de se cuidar, de se prevenir, de se conhecer, esse tipo de debate e informação que pode até te deixar mais preparado a não enfrentar situações como essa ou não se jogar de cara numa situação que você ainda não queira. O assédio é cada vez mais constante nos ambientes universitários. A gente viu recentemente na UFABC, a Federal do ABC Paulista, 2 casos de estupro, que eu fiquei sabendo são 2, talvez sejam mais. Casos de estupro ao redor do campus, com pessoas que estão estudando na universidade ou não. São coisas que fazem parte do cotidiano dos estudantes, tanto quanto outros temas, tanto quanto a prova de cálculo 1 ou quanto a prova de política contemporânea. E a escola precisa preparar para isso também. E é muito pesado, né? Pra estar acontecendo dentro de uma faculdade. Você pensa, nossa, poxa, pessoas estudadas. E acontece. E aí a gente está falando de sexualidade. Quando a gente fala de gênero, também é importante debater na escola. Identidade de gênero, a expressão de gênero, os papéis de gênero. Desde quando você está falando sobre a questão do que é transformado, a própria escola ou a família cria na cabeça das pessoas que é coisa de menina, coisa de menino, brincadeira disso, brincadeira daquilo, educação física para menina é uma coisa, educação física para menina é outra. Nossa. Esse tipo de diferenciação, separação, vai criando depois, lá para frente, os papéis de gênero na sociedade, em que as pessoas se enquadram e quando não se enquadram acabam sofrendo represálias, assédios, opressões, violências machistas, ou mesmo transfobia, né, que também está presente. Tem cada vez mais casos de jovens que, graças a uma evolução, um desenvolvimento do mundo hoje em dia, estão se sentindo um pouco mais seguros em tentar se expressar mais do jeito que realmente são. E nas escolas estão sofrendo bastante violência e bullying. Sei de casos, inclusive, de Rio Claro, escolas públicas principalmente, né? Fiquei sabendo de uma escola pública recentemente aqui, que teve essa prática de não aceitar o tipo de vestimenta de um aluno, por exemplo, sabe? Porque você fica se escondendo, por exemplo, questão de gênero. E na escola, se você tiver esse tipo de assunto, você vai ter uma liberdade, por exemplo, o professor vai conscientizar todos os alunos de que aquilo é uma coisa normal. Sendo uma coisa normal para todo mundo, você vai se aceitar e saber que é uma coisa normal para você também. Então, é mais uma coisa de aceitação e, sei lá, orientação do que só uma aula. Nossa, precisamente. E muito para além de como o senso comum às vezes pensa, né, 2 principais defeitos desse debate. Primeiro, falar de gênero e sexualidade na escola é dar aula de Kama Sutra. Nada a ver. A gente está falando de outras coisas, outras sexualidades, outras questões sociais envolvidas. E primeiro, há um preconceito quando a gente fala de gênero e sexualidade na escola, como se a gente quisesse, eu, como educador eu estou falando, desde o princípio, falar para o ensino fundamental 1 ou para o ensino básico com crianças de 6 ou 7 anos de questões como essas. E não, é muito claro, e acho que os pedagogos e pedagogas, os educadores e educadoras têm noção disso, de que tratar desses assuntos no ensino fundamental 1 é uma coisa, fundamental 2 é outra coisa, e já no ensino médio, onde essas questões estão mais evidentes, é outra. A família tem todo o direito de direcionar os seus filhos e suas filhas para aquilo que ela considera mais interessante. É um direito da família educar seus filhos de acordo com os valores que acredita, inclusive os religiosos. Mas a escola não necessariamente tem que fazer isso. A escola confessional sim, uma escola religiosa. Se você quer colocar seu filho numa escola religiosa, porque você quer que seu filho tenha naquela escola um preparo mais de acordo com a sua religião, você pode, é o seu direito. A escola pública, não, muito menos. A escola pública é de um estado laico. Ela tem que preparar para um monte de coisa, para além dos valores da família. No Alagoas, recentemente, aprovaram um projeto de lei que proíbe os professores de darem opinião em sala de aula. Inclusive, a pena é prisão. É um negócio tão absurdo e extremo, né? É no Alagoas, né? Aqui, falando de outra situação. Mas eu acho que a gente está caminhando para um lado em que tudo que a gente fala, tudo que a gente propõe, todo tipo de tema que significa debater, conversar, não importa se é um debate neutro, imparcial, se é um debate que tem sido colocado mais pela questão da sexualidade, da política, da cultura, da família, da escola. São vários temas que a gente debate em sociologia e filosofia. Não é só política, não é só sexualidade, né? Vocês têm aula de sociologia e filosofia, sabem que é um monte de coisa. Mas hoje tem tido todo aquele preconceito de que a aula de sociologia e filosofia serve para
para as pessoas questionarem os valores vigentes, então somente isso. Serve para questionar coisas boas da sociedade e implantar dúvidas na cabeça dos jovens. Que bom que serve para implantar dúvida na cabeça dos jovens. É para isso que serve a educação crítica. Foi o meu professor de literatura que tava comentando esses dias que assim, né? Por exemplo, estavam querendo proibir essas coisas de discussão política em sala de aula, discussão de gênero, esse lance de dar opinião. Ele falou assim que ele move massas, né? Por exemplo, o que apresenta o Jornal Nacional, William Bonner. Ele não... A opinião dele não influencia ninguém, né? É o professor que dá aula pra 40 alunos que vai influenciar uma galera, entendeu? Sabe? Eu acho que... Bom, na verdade, a gente está vendo o oposto, né? A política, a Câmara de Vereadores, o Congresso Nacional, afetando o modo como as coisas estão acontecendo no Brasil, as discussões e os temas, quando na verdade está tudo ficando na culpa do professor e do professor de humanas, a situação do país. Sim. De exatas só tá... Báscara. Meu Deus. Não, mas dá pra você ter exatas, biológicas, assim. Você consegue enxergar conteúdos humanos e sociais lá também. Assim como sociologia e filosofia também tem exatas, estatística, né? Tem como colocar algumas coisas. A única coisa que eu gosto é coordenadas geográficas. Só isso que eu gosto de Não calcular. sai nada. Acho que só é importante colocar, né, já que vocês me convidaram para falar desse tema como educador, né? O Plano Municipal de Educação, que foi aprovado no ano passado e que teve toda uma briga, uma discussão para, infelizmente, proibir a discussão de gênero e sexualidade em sala de aula. Eu acho que isso é um preconceito do que realmente é essa discussão e da importância que ela teria para um monte de temas. Um ruído, uma falta de compreensão do que de fato é o papel da educação, não é doutrinar para a sexualidade, mas a gente abrir espaço para informações que permitam que os jovens se empoderem, inclusive se preservem mais nesses assuntos, se for o caso. E o plano foi aprovado com essa proibição, retirando o gênero e sexualidade, mas ainda há espaço para a gente ir nas escolas, ir nos conselhos de educação, ir na Câmara, pressionar para que a gente tenha voz e espaço nisso. Eu falo como educador aqui hoje, né? Mas eu conheço muita gente dos movimentos LGBT, dos movimentos de mulheres, dos movimentos de negros e negras, das juventudes e grêmios em geral, né? Que também pautam esse assunto e estão presentes sempre em Rio Claro e no Brasil, discutindo isso e o papel que esses temas têm na educação. E, inclusive, é interessante mais pra frente vocês ouvirem esses movimentos também, né? Não só a perspectiva do educador, mas também dos movimentos sobre o assunto, é bacana. Obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada a você. Você por ter vindo. Então esse foi o vídeo de hoje. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Isso. Fala pra eles curtirem. Fala pra eles curtirem e compartilharem. Como que chama o canal mesmo? Olá, que tal? Olá, que tal? E também pode curtir a minha página no Facebook, Sim. Ayrton Moreira. Eu costumo compartilhar bastante coisa de sociologia e filosofia, bastante coisa de atualidades políticas e acompanha por lá também. A gente vai deixar o link da página dele embaixo. Curtam. Aqui, ó.